Tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia para o segundo ano. Estamos na terceira aula, já é a terceira, do segundo bimestre. E dentro do nosso conteúdo de estética, nós vamos falar hoje sobre a arte como forma de pensamento. Lembra que nós já estudamos estética, conceitos básicos, cultura e arte, e hoje nós vamos falar sobre arte enquanto forma de pensamento. Pois bem, nós vamos começar falando aqui, por exemplo, sobre a questão da arte como conhecimento intuitivo do mundo. Mas antes disso, eu quero que você entenda que a arte, o artista, ele nos apresenta a sua visão de mundo. Uma estrutura social. Não, a arte, ela não é para mostrar o que queremos ver ou o que gostamos de ver. A arte, ela é a ferramenta para mostrar e trazer diante de nós a intenção do artista. O que o artista quer mostrar. Nós já falamos anteriormente que para ser arte, precisamos aqui de um tripé. O artista, a intenção do artista e terceiro, a coisa, a obra produzida. Tá certo? Então veja bem, assim como o mito, a ciência e todas as áreas da experiência humana, também a arte, ela aparece no mundo humano como forma de organização, como modo de transformar a experiência vivida pelo homem, como transformar em objeto aquilo que se viveu. E claro, isso precisa de sentimento. O entendimento do mundo não se dá só meio por conceito de lógica, mas também por meio de representações abstratas. E neste caso, a arte, ela nos permite essa representação abstrata, que é também uma forma de comunicação. Isso é muito importante compreendermos. A arte, ela tem uma abertura, uma amplitude muito grande. E aqui, a música, a pintura, a própria expressão, no caso da dança, do teatro e tantas outras representações que nos evocam uma mensagem de uma visão do mundo. São símbolos, tá? São objetos. Este caso nós temos enquanto objeto, mas nós temos quanto expressão. Quando apreciamos uma obra de arte, nós o fazemos por meio de nossos sentidos, pela visão, audição, tato, sinestesia e até o olfato. A partir dessa percepção sensível, podemos intuir a vivência que o artista expressou ali naquela obra. Uma visão nova, interpretação inédita da natureza e da vida. O artista atribui significados ao mundo por meio da sua obra. O espectador lê esses significados ali nela depositados. E dessa forma, ele também sente, ou ele tem contato com aquilo que o artista sentiu. Podemos então dizer que a obra de arte, na obra de arte, o importante não é o tema em si, mas o tratamento que lhe é dado, que o transforma em símbolos de valores de uma determinada época. E aí um elemento muito importante dentro dessa percepção da arte é exatamente a imaginação. Imaginar é representar imagens interiormente, inclusive, sobretudo, o que se representa está naquele momento representado, mas está ausente. Olha só, a imaginação vai servir de mediadora entre o que se viveu, o que se pensou. E depois isso vai ser representado no objeto. Olha aí que interessante. Então ela assume várias formas. Pode ser a capacidade de formar imagens mentais. Ela pode ser a ferramenta ali para levar a formar o som, a representação, a imagem e seja lá a diversidade. Então a imaginação ela é incrível. E a criatividade?
é produzir a partir do nada. É como se fosse fazer nascer algo que nunca imaginamos. Ela é incrível. A inspiração, ela é o resultado do processo da fusão dessas ideias que vieram do subconsciente. E aí chega o momento da arte e do sentimento. Em que o sentimento, ele vai ser incrível. A imaginação manifestada, ainda. O acordo entre natureza e sujeito, numa espécie de comunhão, cuja via de acesso é exatamente o sentimento. O sentimento é uma reação cognitiva de reconhecimento, observando estruturas, para então chegarmos às funções da arte. A arte, durante cada momento da história, ela teve uma função. Teve um momento que ela teve a função didática, registro. E hoje, o que a arte ela tem qual função? Ela serve para alguma coisa? Só contemplação? Para comércio? Para que serve a arte? Eu queria deixar essa pergunta para você pesquisar e incluir na atividade. Para que a arte serve? O que é a função pragmática? Dentro da visão pragmática, a arte ela serve, ela é útil, ela tem que ter um fim artístico. Ela não vale por si mesma, mas é o meio de alcançar uma outra finalidade. Do ponto de vista naturalista, a arte ela refere-se ao conteúdo da obra pela obra, ou seja, pelo que a obra retrata em detrimento de sua forma ou aparência. Dentro da função formalista, como o próprio nome diz, preocupa-se com a forma de representação da obra. A forma contribui decisivamente para o significado da obra, portanto, o único interesse é exatamente esse, a forma. E aí? A arte é um modo privilegiado de conhecimento. Se realiza por meio de uma obra concreta, individual, que fala mais ao sentimento do que à razão. Ela abre portas para que possamos compreender múltiplas possibilidades do mundo vivido. Ela altera o modo como vemos a realidade, ao mostrar outros mundos possíveis. A arte é incrível. E aí por isso eu quero deixar para você as atividades. Pois bem, nós temos aqui algumas questões sobre a palheta do artista, lá no texto complementar, industrialização das tintas e seu reflexo nas artes. E por último, as atividades, em que sentido se pode dizer que a arte é conhecimento? Como esse conhecimento se distingue do conhecimento científico ou filosófico? O que o artista intui para criar uma obra de arte? Qual o papel da imaginação? Como podemos saber que uma obra é criativa? O que é inspiração? E assim você vai responder as atividades, mas não esqueça de pensar. Pensar sobre a arte. Filosofar sobre a arte. Afinal de contas, essa é a nossa missão enquanto ser humano. Pensar, refletir. Talvez não seja a única, mas é uma das principais. A vida nos convida a analisarmos e refletirmos sobre a nossa própria existência e a maneira como representamos o mundo. E a arte, ela se apresenta como sendo, de maneira incrível, uma forma de dar significado, uma forma de representar e, claro, uma forma de pensamento. Não perca os prazos de entrega de atividade. Responda às atividades, participe, contribua. O nosso material continua disponível lá no Google Classroom, no nosso site suvacodacobra.gg.gg/Suvaco da Cobra. E claro, faça as atividades. A pandemia não acabou. Se cuide, se proteja e que Deus nos abençoe. Um forte abraço.